impedimentos, incompatibilidades e inelegibilidade. Hoje vamos estabelecer a diferença sobre cada um dos conceitos. Vamos ver então qual é o significado de cada um dos conceitos e as suas diferenças. Paulo Ferrinho, hoje sem te interromper. Não, 5 minutos? muito boa tarde, são os telespectadores. A questão do interromper é que são 5 minutos para conseguir para ser mais rápido, estruturar. os conceitos ainda então complexos. tentar desconstruí-los. Está na moda, fala-se muito de impedimentos, de incompatibilidades e inelegibilidades, que sobretudo quem tem acompanhado a imprensa local e também alguma nacional, porque isto está sempre ligado diretamente a quem contrata com o Estado ou quem é representante do Estado e, portanto, tem que garantir determinado tipo de procedimentos para que eles sejam, onde haja imparcialidade, que isso é o objetivo tanto dos impedimentos, como das incompatibilidades, como das inelegibilidades, tem sempre a ver com os princípios que estão na Constituição, tem a ver com o princípio da imparcialidade, o princípio da igualdade, o princípio da proporcionalidade, da justiça e da boa-fé. Portanto, são todos princípios que, que emergem da Constituição e estão também no Código do Procedimento Administrativo. O que é o impedimento? O impedimento é sempre algo que conflitua entre o exercício do poder público com uma decisão que se tem que tomar. Portanto é sempre, há uma colisão entre o objeto de que vamos decidir e sobre a pessoa que está a fazer essa decisão. Portanto, essa intervenção pode pôr em causa estes princípios que eu disse. Portanto, há um impedimento logo. E esse impedimento pode-se verificar em 3 etapas. Pode ser na preparação do procedimento, enquanto agente público, pode ser quando da execução e pode ser na decisão. Portanto, este impedimento, a única forma de o afastar é que isso tem a ver com um ato concreto. A única forma de se afastar esse impedimento do agente público é ele não participar. Portanto, está proibido de participar em algo em que haja a mínima suspeição, basta a mínima suspeição. É um perigo abstrato para que essa decisão pode estar informada com os vícios da imparcialidade, não ser imparcial, não ser isento e não respeitar a boa-fé, a justiça e também a boa-fé e a imparcialidade e a igualdade. Faltava esta questão fundamental. Portanto, qualquer membro que nesta questão tenha a mera suspeita que possa estar impedido, portanto, imediatamente deve-se afastar. Se for um órgão colegial, deve sair para não votar aquela decisão. Se for um órgão individual, deve declarar escusa e não fazer essa decisão. Relativamente às incompatibilidades, é uma relação diferente. Já tem a ver, é mutuamente exclusivo. Isto é, o poder público está no exercício de uma determinada função e a lei diz que não pode exercer outra. Portanto, são mutuamente excludentes, não é? Ou faz uma ou faz outra. Tanto os impedimentos como as incompatibilidades são taxativas, isto é, têm que estar verificadas na lei. A lei previamente tem que dizer. A incompatibilidade é muito fácil, está prevista na lei, como eu disse, e obriga quem está em determinado tipo de função a renunciar ao exercício de outra função, porque pode haver colisão relativamente a estes princípios que eu disse. Isso bate sempre neste princípio da imparcialidade, da boa-fé, da justiça e da igualdade. Portanto, tem a ver, é esta questão. Incompatibilidade traduz-se numa proibição de exercício de determinada função. Por último, inelegibilidades. A inelegibilidade está diretamente ligada aos órgãos, nomeadamente aos órgãos políticos. Eu trago aqui a questão dos órgãos autárquicos. Todo o cidadão, a Constituição define que todo o cidadão que tenha direitos políticos pode participar e ser eleito. Chama-se a capacidade passiva, capacidade eleitoral passiva. Todos nós podemos participar ativamente de sermos eleitos para determinados órgãos. No entanto, este não é um princípio absoluto, tem também as suas restrições. Porquê? Visando, sobretudo, o exercício nas condições de imparcialidade também que emergem de todos estes princípios. Portanto, aquilo que diz as inelegibilidades diz que em determinadas circunstâncias a lei diz que há pessoas que por determinado tipo de funções que exercem não podem ser eleitas. Portanto, estão sujeitas à reserva de lei. Isto é, porquê? Porque tem a ver com a garantia da equidistância da decisão, a garantia de não haver tráfico de influências nem decisões para ele próprio, a favor de si, ele ou terceiros ou familiares que possam ter depois algum benefício pelo exercício desse cargo público. Então a lei, e por outras funções que se desempenham em termos de funções de Estado, que
partida condicionam, dizem que não pode haver, tem a ver com a divisão tripartida dos poderes, não haver, como nós, que é o Executivo Judicial e Executivo Judicial e Legislativo, portanto, para elas não haver o check and balance, isto é, elas funcionarem de controle mútuo, de interdependência de controle. Portanto, eu trago aqui alguns exemplos de inelegibilidade, depois há inelegibilidades gerais e inelegibilidades especiais. Trago aqui o exemplo, por exemplo, para as autarquias, tendo em conta, não podem ser eleitos, por exemplo, magistrados no Ministério Público, juízes, militares, membros das Forças de Segurança, por exemplo, PSP, GNR, Serviços Estrangeiros de Fronteira, diretores de finanças, chefes de repartição, pessoas que tenham sido declaradas falidos e insolventes, cidadãos estrangeiros e quem tenha contratos com a autarquia, portanto, que não podem ser eleitos. Isso é verificado em duas formas, como verificado antes da sua eleição, e que se não tiver essa circunstância, podem ser eleitos. Mas imagina que alguém, depois de ser eleito, entra numa situação de inelegibilidade. Isto é, faz, por exemplo, um contrato com uma autarquia. Portanto, aí a lei vem dizer que há uma inelegibilidade superveniente. Isto é, há uma inelegibilidade que surgiu já depois da verificação por um tribunal sobre se era possível ou não ter essa capacidade eleitoral passiva. E daí pode haver perda de mandato, para terminar pode haver perda de mandato, mas sempre declarado por um tribunal administrativo. Eu acho que estão estes três conceitos interligados, tudo deriva dos princípios gerais da imparcialidade, como disse, da imparcialidade, da justiça, da boa-fé, da igualdade e na dignidade do exercício de funções públicas, e daqui surgem estes três conceitos. De resto, três palavras têm vindo muito a público por causa de diversas atividades políticas. Exatamente. Agora, o nosso tema... A surpresa, tem uma surpresa. A surpresa, Paulo Ferrinho, a polémica PS-PSD por causa da eleição da vereadora Daniela Oliveira para a presidência da CPCJ do Penafiel, e agora vêm acusações de parte a parte em comunicado. Sim, eu quero dividir a parte jurídica da parte política. Eu acho que a parte político-partidária, que é a emissão dos comunicados, tanto do PS como do PSD, não vou falar. Vou falar apenas só porque isso tem a ver com a bolha política, a bolha partidária, não política, a bolha partidária e os jogos de interesses que se estabelecem a ver quem é que tem mais poder ou quem tem mais influência. Essa parte não cabe a mim aqui comentar, mas cabe só aos eleitores. Relativamente à questão da presidência da CPCJ de Penafiel, eu já escrevi 2 vezes nas minhas páginas, quem acompanhar, é manifestamente ilegal o exercício em simultâneo da variação a tempo inteiro, seja Daniel, António, Joaquim, Manel, seja quem for, o Presidente da Câmara também pode ser como representante da Câmara. Portanto, quando se está a CPCJ contém uma dimensão como a de Penafiel, que é de nível 7, exige um conjunto de características e requisitos que obriga quem assume a presidência a ter no mínimo 35 horas no exercício daquela função, porque não exerce apenas a função de presidente, tem outras funções que estão na lei, que nomeadamente de instrução processual, de acompanhamento, de representação, de coordenação, que é impossível, que entra aqui no regime das incompatibilidades, que eu expliquei, está uma aplicação prática, há uma incompatibilidade legal, porque a própria lei diz que é multamente excludente. Portanto, como a senhora vereadora, que neste caso a senhora Presidente, não tem o dom da ubiquidade, isto é, não consegue estar em 2 lados ao mesmo tempo, portanto teria que necessariamente sempre optar pelo exercício de uma função. Portanto, havendo algumas... Eu não tinha dúvidas jurídicas, que a lei é taxativa, o artigo 23 é muito clara, é muito clara, que diz que as comissões de proteção que estejam em conselhos em que haja mais de 5.000 jovens menores, que é menos de 18 anos, portanto obriga logo a regime de exclusividade, ao regime de tempo inteiro, portanto a 35 horas. No entanto, houve essas dúvidas e eu sei que foi pedido um parecer jurídico à Comissão Nacional das Comissões de Proteção de Jovens e Risco, e vem claramente e taxativamente dizer assim, é incompatível. É incompatível e não pode haver esse exercício. Ponto final, parágrafo. Mas diz claramente
que se esta situação tem que ser imediatamente resolvida e tem que ser reposta à legalidade. Ou a senhora vereadora que está neste momento em exercício se demite, ou então existem mecanismos internos dentro da Comissão Nacional que estão também nesse parecer, que vão ser acionados no sentido de reverter essa eleição, que embora tenha sido feita entre todos os membros da Comissão de Coordenação, ela per si não se reveste de legalidade porque está suportada num ato ilegal. O mais curioso é que os argumentos que são ditos para sustentar a eleição desta senhora vereadora é que há 30 anos que se procede exatamente, desta maneira. é como se a justificação, nós não cumprimos a lei, por os outros não cumprirem a lei, nós estivéssemos justificados também para o não cumprimento. Mas o mais grave é que em outubro de 2020, também vem nesse parecer, o senhor Presidente da Câmara suscitou este problema do não preenchimento das 35 horas obrigatórias por lei à antiga Presidente, que era a representante da Segurança Social, dizendo que estava a pôr em desfavor e a pôr em causa o próprio exercício das funções da própria Comissão, tendo em conta que era menos um recurso e essas horas não trabalhadas, isto é, que a lei exige, iria ser necessariamente repartida para outras pessoas. Portanto, agora estaria na Comissão a trabalhar para o bono. Exato. Não, todas as pessoas, deixa-me esclarecer que a lei diz que todas as pessoas estão lá a trabalhar, não estão a trabalhar para o bono, estão a receber o salário dos representantes que eles têm. A senhora vereadora é representante da Câmara Municipal de Penafiel, portanto, recebe o salário enquanto vereadora, portanto, não está a trabalhar para o bono. Deveria estar no exercício da Comissão de Proteção a trabalhar 35 horas, cujo salário é o mesmo que é-lhe pago pela Câmara, portanto, não está a trabalhar para o bono. Trabalhar para o bono significava que ela estava a fazer trabalho na Comissão sem receber. Não, ela está a receber o salário como todos os outros que estão lá na Comissão Restrita, que é a Comissão Permanente e que recebe o processo e fazem a avaliação desse processo, recebe exatamente os salários das entidades que representam. Portanto, para mim não faz sentido quando, se for em outubro de 2020 não era possível este exercício, porque não era representante da Câmara, agora, como é representante da Câmara, já é possível. Portanto, a lei é igual para todas, seja para a Câmara Municipal de Penafiel, para a Segurança Social e para os outros representantes que lá estão. Fica aqui então a tua opinião e a interpretação da lei, de resto. Paulo Ferrinho volta na próxima sexta-feira. Obrigada, Paulo. Bom fim de semana.